Olá a todos, todas e todes. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora. Nosso grupo é composto por Ana Carolina Andrade Ramos de Souza, Ana Beatriz dos Santos Gomes, Clarissa Teixeira Araújo e Karen Helena Bombazar Marques. Iremos apresentar o artigo 4, cujo título original é The Sydney Playground Project Leveling the Playing Field, a cluster trial of a primary school-based intervention aiming to promote manageable risk-taking in children with disability. Em português, o projeto do nivelamento do campo do brincar nos parquinhos de Sydney, um ensaio de clusters de uma intervenção baseada em escolas primárias, objetivando promover a tomada de riscos gerenciáveis em crianças com deficiência. As autoras e autores são estes. E como vocês podem notar, a autora principal é a nossa teórica do brincar, Anita Bundy, a TO da balancinha. Local de publicação é o Biomed Central Public Health, volume 15, número 1125, 2015. Palavras-chave: terapia ocupacional, crianças, brincar, deficiência. Antes de iniciarmos a nossa apresentação, gostaríamos de fazer alguns avisos aos navegantes. Primeiro, que o nosso artigo é o planejamento de um projeto que será concluído futuramente e apresentado de forma detalhada no artigo 7, Creating Play Opportunities on the School Playground, Educator Experience of the Sydney Playground Project. Segundo, o uso do termo parquinho como tradução para playground foi uma escolha do grupo para contemplar a realidade das escolas australianas, embora saibamos que nem todas as escolas brasileiras possuem a estrutura de um parquinho, contando apenas com um espaço destinado ao brincar livre. Dito isso, vamos passar para a contextualização do cenário envolvendo o início deste projeto. O intuito do projeto de nivelamento do campo do brincar nos parquinhos de escolas de Sydney surge a partir de uma demanda de pessoas com deficiência, amparada pelo governo, com o objetivo final de apoiar pessoas com deficiência a maximizar seu potencial e participar como cidadãos iguais, através da modificação das condições de vida dos jovens com deficiência, o modo como os pais e os professores devem tomar de riscos gerenciados pelas crianças, aumentando assim o nível de responsabilidade que essas assumem por suas próprias ações, oferecendo autonomia às crianças com deficiência e aos seus cuidadores. O que motivou esse projeto foram novos dados que vieram à luz, comprovando os impactos negativos da discriminação e dos fatores ambientais na qualidade de vida de pessoas com deficiência, contrariando crenças anteriores de que condições precárias de vida eram uma consequência inevitável da deficiência. Outro problema dessas atitudes negativas é o fato de estarem tão arraigadas na sociedade australiana, que muitas vezes são reproduzidas pelas próprias pessoas com deficiência e por suas famílias, além da crescente discriminação de empregadores em potencial. Anualmente, mais de 20 mil crianças na Austrália nascem com condições físicas, cognitivas e ou de saúde. Entretanto, apesar das probabilidades contrárias, as pessoas com deficiência, muitas delas atingirão o sucesso nos modos compreendidos pela sociedade, como, por exemplo, concluir os estudos e ou ter um emprego, condições que são influenciadas por diversos fatores ambientais, como o apoio de familiares, professores, vizinhos e amigos. As crianças com desenvolvimento típico ganham autorrespeito e o respeito de terceiros à medida em que se envolvem no cumprimento de responsabilidades cada vez maiores. Esse ciclo de aprendizado de se provar capaz tem maior probabilidade de ser interrompido nas crianças com deficiência e se mostrar mais prejudicial, caso a percepção comum entre os adultos seja de que são menos capazes e precisam de mais proteção do que crianças típicas, fazendo com que as protejam dos riscos de modo não intencional, porém prejudicial. Em 2008 e 2009, a equipe publicou os resultados de um estudo piloto sobre atividades em parques infantis. E em 2011, concluíram um estudo de 3 anos para testar a eficácia dos 2 programas propostos no artigo. O primeiro é sobre oficinas de reformulação de risco, visando crenças de adultos, e o segundo é sobre a introdução no pátio de escolas de materiais sem finalidade definida para brincar. O objetivo deste estudo foi aumentar as habilidades sociais e a atividade física de crianças com desenvolvimento típico e alterar as percepções de pais e professores. Descobertas qualitativas revelaram que os adultos gostam de pensar sobre o que as crianças podem fazer, em vez do que não devem, que eles compreenderam os benefícios dos riscos gerenciáveis, por exemplo, assumir responsabilidades, e que aprenderam novas estratégias para promover a tomada desses riscos. Foram observadas crianças se engajando em brincadeiras criativas, sociais e ativas, e os dados quantitativos revelaram aumento na atividade física e diminuição no comportamento sedentário. Aproximadamente 9% de todas as crianças australianas, entre 5 e 14 anos, têm alguma deficiência, e à medida que crescem, têm 5 vezes mais probabilidade do que seus pares sem deficiência de se sentir sem apoio da família e dos amigos, abandonar a escola, desenvolver condições negativas de saúde mental e não conseguir encontrar emprego.
Objetivos. O objetivo do projeto é demonstrar a eficácia de intervenções simples e econômicas com o intuito de mudar a visão dos pais e professores sobre a tomada de riscos gerenciáveis por crianças com deficiência e demonstrar o aumento no nível de responsabilidades que estas assumem por suas próprias ações. Enquanto a maioria das intervenções para pais e professores de crianças com deficiência se concentra na atenuação de defasagens por meio do ensino de programas específicos, o projeto proposto tem uma abordagem que irá focar nos pontos fortes dessas crianças e ajudará pais e professores a promoverem autonomia, independência e desenvolvimento de habilidades através do brincar, garantindo que nada de fato perigoso ocorra com elas, e representará uma abordagem drasticamente diferente como forma de reduzir a exclusão social de crianças com deficiência. O objetivo é que as crianças comecem a fazer suas próprias escolhas, tenham responsabilidade por suas ações e que seus pais e professores comecem a diferenciar os riscos gerenciáveis que elas devem correr dos riscos que podem ser verdadeiramente perigosos. Para tanto, o ambiente será organizado de tal forma que sejam as próprias crianças a escolherem a forma como querem brincar, promovendo um brincar livre, e a equipe será orientada a utilizar perguntas ao invés de comandos, para a resolução de problemas como, por exemplo, perguntar o que aconteceria se elas fizessem determinada ação ou quais outras formas poderiam utilizar para realizar uma atividade específica ao invés de proibirem. Metodologia. Desenho geral do estudo. Será utilizado um teste de medidas repetidas em cluster em 6 escolas primárias na área de Sydney, que possuem programas para crianças com deficiência. Primeiramente, será realizado o período de controle com duração de 2 trimestres, e na sequência será conduzido o período de intervenção nos 2 trimestres seguintes. A amostra será composta pelas 300 crianças que estão matriculadas nos 6 programas por seus pais e professores. As escolas participantes concordaram em ter suas crianças numeradas por meio de um adesivo colado nas costas e oferecer suporte para as oficinas e inventários. O recreio e a educação física continuarão normalmente. Não há critérios de exclusão. Entretanto, gravações, dados de inventário de enfrentamento e as observações identificadas serão coletadas apenas de crianças cujos pais tenham dado consentimento. Também será solicitado consentimento à equipe para participar do estudo e preencher os inventários de enfrentamento e escala de traço do brincar em adultos. Ética. As principais ações que caracterizam os parâmetros dessa pesquisa são a utilização de um termo de anuência para as escolas, consentimento por escrito para funcionários envolvidos no estudo, que no Brasil seria o equivalente ao termo de consentimento livre e esclarecido, TCLE, envio do termo de autorização aos pais antes da coleta de dados para a participação das crianças, que no Brasil é o equivalente ao termo de assentimento livre e esclarecido, TALI, a inclusão da pesquisa no registro de testes clínicos da Austrália e Nova Zelândia, tamanho da amostra. O cálculo do tamanho da amostra envolveu a decisão do número de programas, 6 clusters, ao invés do número de crianças por escola, e o número desejado das escolas foi aquele que forneceu dados suficientes aos clusters, ao mesmo tempo em que ofereceu condições gerenciáveis para implementação e coleta de dados. Fase de intervenção. A intervenção compreenderá 2 linhas. A primeira é denominada reformulação de risco, em que professores e pais participarão juntos de pequenas sessões de intervenção em grupo, com foco nos benefícios da tomada de riscos gerenciáveis, o que incluirá vigilância e progressiva tomada de responsabilidade pelas próprias ações e também as consequências de prevenir as crianças de assumirem riscos gerenciáveis e estratégias para a tomada desses riscos cotidianamente. Cada programa terá sessões de 2 horas, sendo que a primeira coincidirá com a introdução dos materiais para o brincar, a segunda sessão acontecerá de 3 a 4 semanas após a primeira sessão e a terceira será implementada nas últimas semanas do período de intervenção. A segunda linha é denominada Introdução de Materiais para o Brincar, em que serão introduzidos no parquinho da escola materiais sem finalidade definida, também considerados facilitadores da cooperação social, que estarão disponíveis para as crianças em todos os intervalos. Estes materiais estarão em conformidade com os padrões australianos, passarão por manutenções e, conforme forem quebrados, serão substituídos. Além disso, atenderão a 7 critérios adicionais. Primeiro, não possuem um propósito óbvio para o brincar. Segundo, encorajam o brincar cooperativo e o desenvolvimento da coordenação motora grossa. Terceiro, possuem múltiplos usos. Quarto, podem ser usados de maneiras criativas, incertas e desafiadoras. Quinto, fornecem interessantes experiências sensoriais, como, por exemplo, de toque ou movimento. Sexto, quaisquer perigos inerentes aos materiais podem ser facilmente identificados e gerenciados por uma criança. Sétimo, são feitos de materiais reciclados. Vale ressaltar que os professores e a equipe serão instruídos a não intervirem nas brincadeiras das crianças, a não ser que elas estejam em perigo iminente. Fase de controle. O espaço do parquinho não será modificado durante o período de controle, as brincadeiras padrão continuarão e o volume de observações no parquinho ocorrerá tanto para a fase de intervenção quanto para a de controle.
Playground Observation System, sistema de observação de parquinhos. Durante os períodos de controle e intervenção, de 3 a 5 dias por semana, serão registradas as atividades e interações sociais em que as crianças e adultos se envolvem no parquinho durante os períodos de almoço e recreio. Para isso, a equipe utilizará um aplicativo para iPad que foi modificado a partir do System for Observing Play and Leisure Activity in Youth, SOPLAY, sistema de observação de atividades de lazer e do brincar. Essas descobertas servirão para calcular o resultado primário sobre a qualidade do brincar e as interações sociais no parquinho. Vale especificar que nenhuma observação será feita durante o tempo chuvoso, ou em qualquer outro momento em que o brincar seja realizado em espaços internos. Coping Inventory, inventário de enfrentamento. Coping Inventory é um instrumento de observação usado para avaliar as habilidades e recursos que uma criança usa para atender às necessidades pessoais e se adaptar às demandas ambientais. O inventário de enfrentamento é composto por uma escala de 48 itens que serão preenchidos por professores no início e ao final de cada fase do estudo. Tolerance of Risk in Play Scale, TRIPS. Escala de tolerância ao risco em brincar. TRIPS é uma escala de tolerância aos riscos associados ao brincar, composta por 31 itens que medem a tolerância dos adultos para atividades de crianças, dos 2 aos 12 anos. Análises da versão 1 do TRIPS, desenvolvida para pais de crianças com desenvolvimento típico, já foram realizadas, e a versão 2, para pais e professores, será concluída no início e ao final da fase de intervenção. Adult Playfulness Trait Scale, APTS. Escala do traço do brincar em adultos. APTS é uma medida de autorrelato composta por 19 itens do brincar em adultos, que possui 3 subdimensões: a motivação para buscar diversão, que seria a crença na diversão, iniciativa e reatividade, a desinibição e a espontaneidade, e será realizada com a equipe antes do início do período de intervenção. Video Recording of Uncertainty, gravação de vídeo das incertezas. Serão gravados vídeos de quaisquer comportamentos incertos ou arriscados que ocorram com as crianças no parquinho. E essas gravações serão realizadas em iPads, por um membro discreto da equipe de pesquisa que não interage com as crianças, e armazenados para análise futura, para entender como a situação de risco é resolvida por um adulto ou pela criança. Evidência qualitativa. Entrevistas semi-estruturadas, de aproximadamente 1 hora, serão realizadas com pais e professores selecionados para representar uma vasta gama de opiniões sobre o valor do programa ou tolerância ao risco. A entrevista qualitativa foi escolhida por representar uma forma ideal de compreender as experiências subjetivas e visões de mundo dos participantes, e para garantir a confiabilidade dos dados, serão seguidos procedimentos aceitos, como, por exemplo, o diário de campo e a triangulação. Avaliação do processo. Os pesquisadores estarão presentes na escola de 3 a 5 dias por semana. Além de observar o espaço destinado para o brincar, terão conversas formais e informais regulares com os funcionários da escola, para verificar o grau de aceitação da intervenção, como, por exemplo, uso de materiais, atitudes e crença dos professores, e para monitorar as dificuldades e sucessos. Avaliação de resultado. Será realizada tanto uma avaliação quantitativa quanto qualitativa, configurando a atual pesquisa como Quali-Quant. A avaliação qualitativa consistirá em realizar entrevistas semi-estruturadas com 4 pais e 2 professores de cada programa, após 1 ano de envolvimento. Os dados serão transcritos na íntegra e submetidos a análises comparativas constantes, para identificar novos e recorrentes temas, de acordo com a abordagem de Charmas para a análise social. A avaliação quantitativa consistirá em medir a eficácia da intervenção para mudar as interações e comportamentos no parquinho e a tolerância do professor ao risco ao brincar. Medir as habilidades de enfrentamento das crianças, a tolerância dos pais e da equipe ao risco durante as brincadeiras e a disposição para conceder autonomia. Usar os testes de Wilcoxon para comparar a mudança dos valores de base durante as fases de intervenção e não intervenção. Analisar os resultados dos níveis individuais usando modelagem de vários níveis para examinar o efeito da intervenção, permitindo qualquer efeito de período e ajustando o cluster por escola. Usar os dados da fase de intervenção para estabelecer a sustentabilidade e os ganhos da intervenção. Comparar os resultados do final da intervenção com aqueles do final da fase de controle para todas as 6 escolas, para testar a mudança dentro da escola ajustada ao cluster. Avaliação econômica. Será realizada ainda uma avaliação econômica para comparar os custos relativos e os resultados associados à intervenção. Uma análise de custos rigorosa será realizada, explorando os custos reais de implementação da intervenção, que incluirá o menor custo, que é o de fornecer os materiais de brincar, e o maior custo, que é o das sessões de reformulação de risco. A intenção é estimar a implicação financeira de uma implementação mais ampla da abordagem para outras escolas semelhantes. Para a análise de custo e efetividade serão observados
apresentados os custos de fornecimento da intervenção, comparados com os resultados detalhados anteriormente, no intuito de fornecer evidências para os formuladores de políticas públicas avaliarem a viabilidade desse modelo de intervenção. Discussão. Embora o artigo não apresente resultados, por se tratar de um estudo que ainda não havia sido realizado na época de sua publicação, os autores trazem alguns pontos importantes para a discussão final, como o fato de que programas como National Disability Insurance Scheme fornecerão suporte às pessoas com deficiência, incentivando a inclusão e o acesso às atividades principais e providenciando estruturas adequadas para que alcancem seus objetivos e aspirações. Essa iniciativa possibilitará que PCDs assumam responsabilidades cada vez maiores em seu cotidiano. Os autores apontam que abordagens inovadoras, como as que propõem, são extremamente necessárias para preparar jovens e suas carreiras para um futuro de autonomia e independência. Portanto, reforçam que é essencial que o desenvolvimento dessas habilidades sejam promovidos em crianças em idade escolar, de acordo com cada faixa etária, e que também sejam trabalhadas paralelamente questões pertinentes com os adultos. Na visão dos autores, e também na visão do nosso grupo, o projeto representa um passo importante para a promoção da escolha e do controle para crianças com deficiência, e o encorajamento de autonomia e responsabilidade pode promover melhora na qualidade de vida. O artigo termina com a ponderação dos autores de que, caso esta pesquisa se mostre viável, eficaz e de baixo custo, pode fornecer evidências aos formuladores de políticas públicas para que padronizem esse modelo para as escolas australianas.